Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para iniciarmos mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é mais um produto da Ser Psicólogo, e a Ser Psicólogo, todo mundo já sabe, é a maior plataforma para formação complementar em psicologia no Brasil. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece a Ser Psicólogo, vai na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link lá que vai te remeter para a plataforma. Ou em algum lugar nessa tela, você pode também encontrar um QR Code e conferir mesmo, você mesmo lá. São mais de 50 cursos em diversas áreas, diversos campos de atuação, com diversas abordagens da psicologia. Olha, dá uma conferida lá, você vai se encantar. E o Ser Psicast é um podcast para quem gosta de psicologia, quem gosta de discutir as questões de saúde mental, onde uma vez por semana nós conversamos com psicólogos e psicólogas, com profissionais que estão aí atuando sobre diferentes temas relacionados à agenda pública e social no Brasil. Nesse episódio, nós vamos conversar talvez sobre um dos temas mais sensíveis que a gente já tratou aqui no Ser Psicast. Infelizmente, ainda uma realidade muito persistente no dia a dia da sociedade brasileira, que é o tema da violência de gênero, da violência doméstica. A parte boa dessa conversa, e eu espero que a gente consiga passar isso para vocês, é que há cada vez um envolvimento maior da psicologia também com essas questões, com as questões de gênero de um modo geral e com a violência doméstica e a violência de gênero de um modo particular. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo nesse episódio a psicóloga Vanessa Xavier. Vanessa, bem-vinda ao Ser Psicast. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Vanessa, eu vou cumprir aqui o ritual de sempre, né? Eu sempre pergunto aos nossos convidados e convidadas sobre questões autobiográficas. Conta pra gente, então, sobre a tua formação, né? A tua formação e a tua atuação profissional. Uhum. Antes mesmo de eu concluir o curso de psicologia, eu resolvi fazer uma pós-graduação em psicologia jurídica e perícia psicológica criminal. E foi a psicologia jurídica que me levou, na época do TCC, a justamente falar sobre violência doméstica. Então, a partir daí, eu já tive um vislumbre do que eu poderia trabalhar adiante. Fora isso, eu tenho formação em avaliação psicológica e também a abordagem que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. Hoje em dia eu atuo na clínica, a clínica Ifono, que fica no Farol. Trabalho lá com... Meu público é diverso, é de criança a adulto, né? Tanto fazendo reabilitação quanto psicoterapia. Certo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você me falou também que você já atuou em organizações cujo objetivo tinha a ver especificamente com as questões de violência doméstica. Isso. Eu atuei durante 2 anos na Associação AME, né? A Associação AME, inclusive, está fazendo 10 anos já aqui de trabalho, né? Voltado para mulheres vítimas de violência. E durante esses 2 anos eu atendi diversas mulheres, né? A gente tinha um local na Jatiuca, onde a gente poderia receber essas mulheres e atuava como psicóloga e também como coordenadora do setor de psicologia, porque nós éramos vários psicólogos, né? A questão da gente, do acolhimento dessa mulher, a gente precisava de muitos profissionais para trabalhar com ela. Ainda nessa questão mais autobiográfica, Vanessa, eu ia te perguntar sobre o que despertou o seu interesse enquanto psicóloga, a sua sensibilidade com essa temática, né? Com esse tema que é difícil, enfim, é uma questão que a gente ainda vai demorar muito a superar no Brasil. Você começou dizendo que você, antes de concluir a graduação em psicologia, você já tinha um interesse, escreveu o seu TCC sobre isso. Eu queria insistir um pouquinho, te perguntando assim, o que te levou
a esse tema? Lá atrás, quando você escolheu esse tema para escrever o teu TCC, teve alguma coisa específica que te conduziu para esse campo? Na verdade, teve. Quando eu era, na época da minha adolescência, eu me envolvi num relacionamento em que eu tive violência, né, física. Sim. Eu sofri violência física. Quando eu entrei na faculdade, foi que eu vim perceber que o meu agressor, ele sofria de transtorno borderline. Mas isso fez... A gente traz um trauma, né? Por mais que a gente consiga trabalhar, é difícil. Então, a psicologia foi me levando nesse viés, onde eu entrei na pós-graduação, e foi uma pós-graduação em psicologia jurídica, e eu sempre quis trabalhar nessa área para tentar fazer, ou pelo menos minimizar os danos daquelas mulheres que estão sofrendo ou que sofreram aquilo que eu sofri no passado. Sim, joia. Bom, vamos começar então falando sobre relações, né? Essa coisa complicadíssima. Complexa, chamada relações. E nesse âmbito a gente tem um conceito que hoje é muito usado, que é o conceito de relações abusivas, né? Ciclo abusivo, relações tóxicas. E eu acho que é correto dizer que sempre a violência ela é um produto desse tipo de relação, né? Isso. Agora, Vanessa, eu estou aqui pensando o seguinte, você deu o exemplo aí de uma pessoa que tinha transtorno de personalidade, no caso borderline, né? Nós falamos muito, por exemplo, em narcisismo. As relações tóxicas estão... O narcisismo é um elemento que está muito frequente nessas relações. Mas eu também estou pensando que no início de qualquer relacionamento, ninguém se apresenta, né, abusivo, ninguém se apresenta tóxico. As relações tendem a começar muito boas, muito satisfatórias, muito encantadoras. Verdade. Né? E só depois a coisa vai degringolando, para usar um termo do senso comum. Conta pra gente, explica pra gente como é que se dá esse processo do ciclo abusivo. Como é que uma relação que começou tão legal pode se transformar em uma coisa que muitas vezes acaba até em feminicídios? Como é que se configura isso que a gente chama de ciclo de um relacionamento abusivo? Muito boa pergunta. Na verdade, o ciclo ele começa de forma muito gradual. Sim. Né? É bem velado. Então, como você bem colocou, o homem, ele inicialmente, quando ele vê o objeto de desejo dele, aquela mulher que ele deseja conquistar, ele é extremamente um príncipe. Isso tem um reforçador, eu percebi na relação que eu tive e também nas demais mulheres que eu atendi, que é um padrão. Eles se mostram como um príncipe. Então, assim, é aquele homem educado, que está sempre preocupado com você, sempre tratando você bem, querendo saber como você está, que dá flores, que dá presentes. Isso no início. Então, com o passar do tempo, ele começa a mostrar para você alguns sinais. Então, assim, eu não estou gostando dessa roupa que você usa. Eu não gosto daquela sua amizade. Só que você vai achando que isso é uma questão de ciúme. E, infelizmente, tem mulheres que acham ciúme bonito, né? Infelizmente, tem mulheres que acham ciúme bonito. E aí, elas vão deixando de utilizar, né? De ser amigo daquela pessoa ou de usar determinadas roupas. E aí, ele vai afastando você de amigos, de familiares, a partir do momento que ele começa a agredir você verbalmente. A gente tinha até conversado sobre a violência velada, né? Que a violência velada é justamente esse afastamento gradual de pessoas próximas a você, porque ele quer isolar você. Quando você começa a perceber, aí você quer sair dessa relação. Aí já começa o ciclo. Ele estava aqui em cima, super bem. Quando vem começando a afastar você dos amigos, a, de alguma forma, tratar você mal, pegar alguma briga, você começa a se incomodar com essa relação. E, peraí, não era assim que ele era. É assim que eu não quero ser. Não quero viver nesse tipo de relação. E aí você começa a dizer, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí ele fez, não, mas me desculpe. Prometo não fazer mais. A mulher acredita.
Aí vai seguindo. Nesse segmento, ele vem com agressão pior. Então, já é xingamento. Já começa a denegrir a imagem da mulher. A mulher, mais uma vez, tenta sair. Mais uma vez, ele pede desculpa. Mais uma vez, ela perdoa. Vai, segue-se, até chegar ao final da agressão, que muitas vezes... Porque, inicialmente, começa com a agressão psicológica, Sim. né? Na maioria das vezes, começa-se com a agressão psicológica. Só que muitas mulheres não percebem isso. Justamente porque ela é de uma forma muito sutil. E aí, quando chega na violência física, é que elas, epa, não quero. E aí, acontece duas vertentes. Ou ele ameaça ela, se você me deixar, vai acontecer isso e aquilo com você ou com a sua família. E ela retorna para o relacionamento. Ou, por ela estar já apegada demais a esse relacionamento, ela perdoa, imaginando que realmente ele vai mudar. Eu estava aqui, desculpe lhe interromper, eu estava aqui pensando exatamente isso, porque você está fazendo uma descrição resumida, né? Isso. Por conta do pouco tempo que a gente tem. Mas enquanto tudo isso vai acontecendo, outros elementos vão aprofundando essa vinculação. Pode surgir filhos, Isso. tem a questão da dependência financeira, às vezes ela foi morar com ele, tem a questão da dependência financeira, e isso vai... Eu acho que isso vai tornando tudo mais difícil, inclusive. Muito mais difícil. E outro relacionamento, ele não é só espinhos. Sim, ele tem sim. seus momentos bons, entendeu? Não é 100% ruim. Uhum. Então, a mulher, ela tende a se apegar nos momentos bons. Então, ela acredita, não, ele vai mudar por mim. Ele prometeu que iria mudar por mim, ele prometeu que iria mudar pelos nossos filhos, só que ele não muda. E conforme o ciclo vai avançando, porque é um ciclo sem fim, as agressões vão piorando, até chegar à agressão ou até mesmo o feminicídio. Pois é. Que infelizmente, a gente tem que dizer assim, né? Infelizmente, eu não sei, eu realmente fico em dúvida se isso tem sido mais noticiado ou se está havendo nos últimos tempos uma elevação dos casos de feminicídio no Brasil. Nós estamos, como você disse, nós estamos situados aqui no estado de Alagoas, na cidade de Maceió, e a impressão que eu tenho aqui, nesse nosso lugar, é que a cada semana a gente... não sei se você tem essa percepção nos últimos anos, se existem fatores que estão recrudescendo esse problema na sociedade brasileira. Você já pensou sobre isso? Eu percebi durante a pandemia. Sim. Porque na reclusão, a mulher e o homem dentro de casa, o fato dele fazer ingestão, muitas vezes de drogas, de bebida alcoólica, fazia com que ele perdesse o controle e viesse a agredi-la. Mas eu acredito também que as mulheres, elas estão perdendo o medo. Sim. E denunciando. Se você parar para perceber, normalmente os feminicídios são de ex-companheiros, né? É verdade. Então, o que acontece? A mulher, ela sai da relação, ela denuncia e ela se nega a voltar para esse companheiro. Só que o que é que o agressor faz? Se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E aí, por isso, acontece o feminicídio. Porque, de acordo com a forma que você vai denunciando e que você se nega a voltar para essa relação, porque você está mais fortalecida, né? Você sabe que hoje você vivia dentro de um relacionamento abusivo, você não quer voltar para essa relação, o agressor, aquela dependência dele também por ela, faz com que ele tome essa iniciativa. Se não vai ficar comigo, também não vai ficar com mais ninguém. Interessante demais isso que você coloca, porque me fez lembrar da importância da Lei Maria da Penha. Né? Isso. Importante quem está nos acompanhando lembrar que a gente tem a Lei da Maria da Penha, uma das legislações, pelo que eu pesquisei, é uma das legislações mais avançadas sobre o direito das mulheres, proteção às mulheres em relação a outros países do mundo, uma das legislações mais progressistas. E qual a grande importância, pelo menos no meu entendimento, queria te ouvir sobre isso, a grande importância da Lei Maria da Penha é que, depois dela, as mulheres despertaram para o fato de que, para a desnaturalização, né, da violência doméstica. Isso. E essa violência doméstica, ela deixou de estar confinada apenas no âmbito privado, no âmbito da casa. Agora ela se tornou uma coisa pública, que deve ser, inclusive, intermediada
por órgãos públicos, órgãos de justiça. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas teve uma coisa, Vanessa, que você falou no início da sua fala, que me chamou a atenção e que eu quero voltar para a gente te perguntar sobre isso. Porque quando você trouxe a sua própria vivência lá atrás, você falou de uma pessoa que depois ficou claro que esse era um homem com um transtorno de personalidade, né? Personalidade borderline. Uhum. A minha questão para você é o seguinte: sempre a violência contra as mulheres é sempre praticada por homens com transtornos mentais ou não? Porque eu fiquei pensando, poxa, será que o pessoal vai pensar que todo agressor tem algum transtorno mental? O que está além dos transtornos mentais? O que está na base dessa masculinidade tão violenta, tão intolerante, tão tóxica? Muito bom. Na verdade, não é todo, né? Não é só homens com transtornos. Isso vem lá do berço. Principalmente a gente que mora aqui no Nordeste, tem ainda aquela cultura do homem machista, o homem que não chora, o homem que tem que ser bravo. Então, o que acontece? A criança nasce, se está num ambiente já de violência, em que há aquela mãe e aquele pai agride aquela mãe, essa criança ela vê como referência aquele pai, né? Normalmente o menino vê o pai como referência, a menina vê a mãe como referência. E aí o que acontece? Ele aprende a tratar as mulheres da forma que o pai está tratando a mãe dele, Sim. Porque ele não é ensinado de forma diferente. Ele é ensinado pelo que ele vê. Então, se o pai dele chega e fala para ele, olha, filho, não é assim que deve tratar uma mulher, ou a mãe não chega para ele dizer não é assim que deve tratar uma mulher, é daquela forma que ele vai aprender a tratar. Da mesma forma, a mulher que é vítima. Sim, sim. Quando ela vê a mãe sendo agredida, seja com palavras ou seja de forma física, ela entende que aquilo, como você colocou, é normal. É normal dentro de um relacionamento. Então, se ela chegar mais para frente e ela tiver um relacionamento em que o homem a trate assim, ela não vai perceber que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Ela vai pensar que aquilo é normal porque ela vivenciou isso na infância dela, com a mãe dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a criação dos nossos filhos, porque isso vem de lá de trás e não é só ligado a transtorno. O transtorno, ele agrava, né, a situação. Mas, infelizmente, vem muito da criação. Sim, não, e foi muito legal. Assim, acho que você foi bem feliz, porque também não queremos descartar pessoas com transtornos. Isso. Né? E alguns transtornos realmente tornam alguns relacionamentos complicados. O que a gente tem que fazer é uma avaliação caso a caso, né? Para a gente saber o que... Exatamente. Em qual caso são as questões culturais, como você bem colocou, você colocou essa imagem do homem nordestino, forte, que não chora. Eu acrescentaria, Vanessa, na formação da masculinidade, nós homens temos um problema cultural, histórico, que precisa mudar urgentemente, que é a maneira com que a gente lida com frustração, né? Com perda. Isso é um dado da cultura. Né? Nós somos formados para possuir. Né? O homem é o provedor, é aquele que possui, é aquele que conquista. Ok, beleza. Mas não nos ensinaram a perder. Eu fico realmente sempre muito estupefato diante de certos casos de feminicídio, porque muitas vezes esse homem, que é o ex-companheiro, como você falou, ele... Durante a relação, ele foi um crápula. Ele maltratou por todas as formas, ele agrediu psicologicamente, fisicamente, ele traiu. Ele fez e aconteceu. E quando essa mulher decide ir embora, ele simplesmente faz o que faz. Então a gente tem aí... Porque não quer perder. Exatamente, porque a despeito de ser essa pessoa horrorosa e ser humano terrível, ele não quer. É como se ele pensasse assim, eu posso deixar você quando eu quiser, mas você não pode me deixar. Isso. Você não tem, não tem autonomia. Isso. Essa é uma das questões disso que a gente chama de masculinidade tóxica. Mas vamos lá, deixa eu voltar à questão da sua experiência. Né? Você nos falou lá atrás que trabalhou na AME
com esse público. Vamos lá, essa mulher chega na instituição. Como é que é o acolhimento? Como é que é esse processo psicoterapêutico, por exemplo, com essa mulher? Quais são os objetivos de tratamento psicológico com essa mulher que chega fragilizada por uma relação de violência? Quando eu estava na AME, as mulheres, elas pediam ajuda, seja pelo WhatsApp ou normalmente pelo Instagram, porque a AME tem um Instagram. Então, elas pediam ajuda pelo Instagram e tinha uma pessoa específica para recebê-las. E de acordo com o histórico delas... Elas pediam ajuda pelo Instagram? É isso? Pediam ajuda pelo Instagram. Elas mandavam mensagem informando que estavam dentro de um relacionamento abusivo e estavam pedindo ajuda para a AME, como é que a AME poderia ajudar. E aí, o primeiro direcionamento dessa mulher é para o setor jurídico, para que, por conta da Lei Maria da Penha, a gente possa tirar essa mulher do local, colocar ela num local seguro. Muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue, porque às vezes falta ajuda do Estado, né? Tudo é questão de custo também, né? Mas quando a gente consegue, a gente tira essa mulher do local onde ela estava sendo agredida, e aí o advogado ele já entra com um processo de um boletim de ocorrência e de afastamento daquele agressor, né? Sim. A medida protetiva. Então, demais vai passando para os demais setores. Então, vai diretamente para o psicólogo, porque a mulher já fala que não consegue dormir, que não consegue comer. Então, a gente já começa a ver danos psicológicos causados a essa mulher e ela vem para o nosso setor. Quando ela chega no nosso setor, a gente faz uma avaliação e a nossa busca para essa mulher é a busca de autonomia, porque ela perdeu completamente durante a relação dela, uma busca pela autoestima, pela autoimagem, porque o que acontece? Quando a mulher está dentro do relacionamento abusivo, ela começa a modificar quem ela é em prol do outro. Sim. Como eu coloquei como exemplo lá atrás, eu não gosto dessa roupa, eu não gosto que você use o cabelo assim, eu não gosto que você use maquiagem. Então, uma coisa que eu construí durante toda a minha vida, a minha personalidade, começa a ser desconstruída por causa do outro. Em função do outro. Isso. Não, eu quero agradar o meu marido, eu quero evitar brigas. Então, eu vou fazer da forma como ele está pedindo. Então, eu deixo de usar as roupas que eu quero, eu deixo de usar o cabelo do jeito que eu quero, eu deixo de andar com as pessoas que eu quero. E aí, quando eu saio dentro dessa relação, que eu vou me olhar no espelho, eu não mais me reconheço. Então, o nosso trabalho na terapia é de um auto-reconhecimento, às vezes é uma reconstrução, não de quem ela pode se tornar uma nova mulher. Então, fortalecimento da autoestima, fortalecimento do autoconhecimento, autoconfiança, a gente tem que trabalhar isso tudo para que ela consiga não só sair desse relacionamento, mas que ela não consiga voltar, retornar para ele. Sim, sim. Porque aí eu volto à questão da violência psicológica, né? Porque além das marcas terríveis que a violência física pode deixar, dentre essas marcas o feminicídio, eu imagino que trabalhar com as lesões emocionais dessa mulher, muitas vezes massacrada, deve ser um trabalho bastante complicado, às vezes talvez lento, né? Processos terapêuticos mais demorados. Aí eu queria aproveitar, porque eu acho, Vanessa, que ainda é importante a gente esclarecer para as pessoas o que é violência psicológica. Porque tem muito homem que acha que não está fazendo nada demais quando ele xinga, quando ele deprecia, quando ele ameaça, quando ele constrange, quando ele restringe, né? E a Lei Maria da Penha contempla a violência psicológica como uma das formas também mais cruéis de violência, cabíveis às sanções. O que é violência psicológica? E quais os efeitos que ela pode produzir na autoestima de uma mulher? Então, você já estava dando alguns exemplos. A violência psicológica é tudo aquilo que denigre a imagem da mulher. Então, o fato dele querer afastar ela das pessoas, já, por exemplo, se eu sou muito apegada à minha mãe, à minha família, aquilo já vai causar um dano psicológico para mim, o fato do afastamento. Então, me afastar das pessoas com quem eu tenho um convívio, começar a falar da minha imagem, de que eu sou feia, de que eu sou gorda, de que eu sou burra, de que se eu sair desse relacionamento ninguém vai me querer.
É Tão só comum ele. isso, né? Isso. Não, você dê graças a Deus porque eu estou com você, porque você é uma pessoa chata, você é burra. Acha alguém vai querer você? Porque é assim que eles falam, né? De forma mais enérgica, então com gritos, com palavras de baixo calão. Tudo isso vai denegrindo o psicológico da mulher, vai minando a mulher. E com o passar do tempo, inclusive, ela começa a acreditar que ela é aquilo tudo mesmo. Sim. Porque a repetição é tão frequente do que ele fala para ela que ela começa a achar. Tanto que uma das dificuldades da mulher sair do relacionamento é exatamente essa, porque ela pensa que vai ficar sozinha, que ela é exatamente aquilo que ele já falou dela. Sim. E referente aos danos, é justamente porque, como ela não se reconhece como uma mulher empoderada, como uma mulher bonita, como uma mulher que pode sim conseguir outros relacionamentos, ela tem Ou não, se ela não quiser. Ou não, se ela não quiser, claro. Ela fica presa àquele relacionamento e ela começa a ter baixa autoestima, ela já não se reconhece, ela se recolhe no seu canto, então isso pode desenvolver depressão, pode desenvolver ansiedade, síndrome do pânico e muitas vezes até o suicídio. Acontece também. Sim. Ou seja, né? A gente está falando aí de um gatilho poderoso, de um gatilho muito poderoso e preocupante para uma série de complicações emocionais, né? Transtornos mentais. Isso. Vanessa, voltando às questões culturais, veja, a gente está numa etapa na vida brasileira interessante, como eu disse, a Lei Maria da Penha de 2006 é um avanço muito importante, né, em todos os sentidos, desnaturalizou essas violências, criou mecanismos de punição para os agressores, mecanismos que afastam esse agressor, né, das mulheres, mas veja meu raciocínio. Enquanto a cultura se mantiver machista do jeito que é, né, você não acha que a gente vai estar enxugando gelo? A gente precisa, além desses mecanismos punitivos para os agressores, a gente precisa de intervenções que transformem a cultura e que produzam, voltando a esse tema, masculinidades melhores, né? Masculinidades mais saudáveis. O que você pode nos dizer assim no âmbito da prevenção? O que existe, além das questões de punição, de acolhimento à saúde dessa mulher, o que existe no aparato estatal ou em outras instituições que possa ser eficaz no sentido de a gente diminuir, né? Diminuir a ocorrência de violência doméstica, de feminicídios no Brasil? Como é que a gente pode trabalhar preventivamente em relação a esse tema? A gente pode trabalhar com dois viés. Sim. Um voltado para a vítima, para a mulher, antes dela ser vítima. Sim. E outro trabalhado para o homem. Então, para a mulher, a gente pode fazer visitas em instituições, em escolas, hospitais, o que for. Qualquer lugar, qualquer instituição, a gente pode ir e dar palestras esclarecendo o que é a violência, né, para que essas mulheres, quando elas começarem a perceber no início qualquer indício da violência psicológica, elas já conseguirem sair dessa situação antes mesmo de trazer um prejuízo mental para ela e até mesmo agressão ou física ou feminicídio. Mas em outro viés, isso é voltado para as mulheres. Sim. Agora a gente vai voltar no viés dos homens, porque é como você colocou. Se a gente não tratar o problema, isso só vai enxugar gelo. Sim. Então, a gente vai com o homem, a gente tem que começar a trabalhar com o homem. Então, quando é criança, é a responsabilidade da mãe e até mesmo do pai, se tiver dentro de um relacionamento saudável, explicar para essa criança, para esse menino, como deve ser o tratamento com a mulher, né? Mostrar para ele que a mulher deve ser cuidada, deve ser amada, que deve falar com respeito, mostrar o que é errado. E para aquele homem que já cometeu, né, que já está como um agressor, um tempo atrás tinha um trabalho, não sei se ainda tem, mas era chamado de cabra macho, que eram reuniões em grupo com homens que eram abusivos. Sim. Então, porque o que acontece? O homem, ele não escuta a mulher.
Então, se eu chego para você, você é um agressor, eu chego para você e falo, eu sou sua amiga, certo? Eu chego para você e falo, Paulo, o que você está fazendo é errado com a sua esposa? Eu você, Sim. que nada, porque você está me igualando a ela. Então, assim, as mulheres estão rebaixadas para um homem que é agressor. Mas quando você passa para ouvir de outro homem o que vocês estão fazendo, e tem um homem, um psicólogo, um terapeuta, o que for, conduzindo toda a situação, informando onde que vocês estão errando, onde é que vocês podem melhorar, pontuando como é um relacionamento saudável, que é um relacionamento abusivo, talvez você tenha um despertar de, poxa, então, o que eu estou fazendo com a minha companheira ou com a minha esposa é errado. Então, eu vou tentar desfazer isso. É claro que é lento o processo, né? Porque você passou toda a sua infância e adolescência acreditando de uma forma. Então, para você modificar o seu comportamento e a sua personalidade, leva tempo. Sim. Mas eu não digo que é impossível, né? Mas eu não sei se hoje ainda há esse grupo, se ainda há esse trabalho. Só que eu acho interessante. Se não houver, minha gente, quem tiver ideias para poder trabalhar com o homem, eu acho interessantíssimo para que a gente reduza essa questão desse vitimismo da mulher, né? Da violência contra a mulher. Então, para a gente poder reduzir a violência contra a mulher, a gente também deve trabalhar, principalmente com o homem. Sim, isso mesmo. Porque senão a gente acaba colocando até procedendo com uma espécie de culpabilização dessa mulher, colocando Toda a responsabilidade sobre elas, quando isso é absolutamente injusto. Você citou esses grupos de homens, e eu fiquei lembrando aqui, inclusive quero deixar de recomendação para quem estiver nos acompanhando. Eu não sei se você conhece, Vanessa, mas no YouTube, eu vou dizer assim, ó, uma das coisas mais legais que eu já vi em toda a internet, assim, sem exagero, é um documentário que existe no YouTube. Se você não conhece, eu até indico, depois você dê uma olhada, chamado O Silêncio dos Homens. Você conhece esse material? Já ouvi falar. Ainda não tive a oportunidade de assistir. Pois é, O Silêncio dos Homens. Para usar aqui uma gíria dos jovens, é uma paulada, assim, é uma pedrada. É um documentário de 1 hora e pouca, com depoimentos de grupos de homens, grupos de reflexão masculina, espalhados por todo o Brasil, de homens que passaram pela experiência de serem homens abusadores, né? E é um documentário que, apesar do peso, né, da tensão desse tema, ele consegue ser leve, ele consegue ser sensível, ele traz homens de diferentes posições sociais, de diferentes classes sociais, homens de diferentes recortes de raça, né? Então, é uma produção assim, super interessante e que fala, inclusive, eu me lembrei quando você falou dos grupos de homens, ele conta a experiência de grupos de homens espalhados pelo Brasil. É isso, se a gente não crescer nesse tipo de iniciativa, a gente vai enxugar gelo, né? Mesmo com toda a relevância que a gente tem com a Lei Maria da Penha. Eu trabalho como psicólogo escolar, e eu estava dizendo isso, a gente estava conversando isso nos bastidores. Nas escolas públicas, a gente tem falado cada vez mais em formação socioemocional. Formação socioemocional. E eu aproveito essas deixas sempre para, dentre outros temas, trabalhar com o menino, né, de 6 anos, de 7 anos, essas questões, né, as questões de aprender a perder, de masculinidade como um todo. Você citou muito bem o espaço da família, e é super correto, porque é ali que tudo começa, né? Isso. Família é a primeira sociedade. Família é a primeira sociedade que nos acolhe. Eu trago aqui o espaço da escola, né? São iniciativas importantes, porque esse é um tema que, como a gente está falando, tem um fundo cultural, e a gente tem que trabalhar nesse nível para ver se a gente reduz, né, números tão preocupantes. Isso. É muito importante trabalhar com a mulher, porque a mulher é o sexo frágil, Sim. Entendeu? Então, ela é quem mais está sofrendo dentro desse relacionamento abusivo. Mas a gente tem que tratar o problema, que são os homens. Então, começar desde cedo, seja no âmbito escolar, Sim. seja em casa, dentro do âmbito familiar. Porque se a gente não tratar o problema que vem do homem... Minha gente, querendo deixar claro, viu? Violência doméstica não é só
homem contra mulher. Existe, sim, mulheres que agridem homens. É claro, é muito raro, mas existem. E também de homossexuais existe, né? É claro que a redução é bem maior, por isso que a gente foca na mulher, mas existem demais casos. Só que a gente precisa tratar o agressor. Porque se a gente não começa a tratar aí desde o berço, como você bem colocou, a gente vai ainda arrastar por muito tempo esse assunto sobre a violência contra a mulher. Eu tenho um mocinho de 6 anos. Eu sou pai de um menino de 6 anos e, para além dessa discussão teórica que a gente está fazendo, para mim é uma questão também prática, né? De criar, de educar, de formar um homem diferente. Isso. Né? Que, Vanessa, às vezes algumas pessoas dizem, mas a gente vai feminilizar os homens. É ruim, eu queria te ouvir falando sobre isso. É ruim que o homem seja mais sensível? É ruim, né? Porque às vezes isso é confundido com uma deturpação da masculinidade. Como se a masculinidade correta fosse essa masculinidade bruta, que não aceita perder. O que você acha disso? Assim, o homem pode ser sensível, atento às necessidades da mulher? Como você vê isso? Claro, inclusive é necessário que ele seja assim para que ele tenha uma sensibilidade para com a pessoa que ele vai se relacionar. Se a gente trata o homem somente com brutalidade, aquele homem que não pode perder, aquele homem que tem que ter tudo, aquele homem que não pode dividir, né? Então ele torna-se esse homem mais bruto, mais duro, que não chora, e ele não vai ter a compreensão do outro. Eu nunca vou conseguir entender, por exemplo, eu enquanto homem adulto, nunca vou conseguir entender a fragilidade do meu filho. O meu filho, criança, ele está frustrado. Eu vou logo dizer, isso é besteira, porque eu fui criado assim. Mas não, a gente tem que ter o acolhimento também emocional para que essa criança cresça emocionalmente saudável. Então, é necessário, sim. A gente dizer que o homem pode se sensibilizar algumas vezes, em determinados casos, né? Claro. Nada, digamos assim, de forma exagerada é normal, né? Sim. Sempre tem uma dosagem correta, porque tudo demais é patológico, né? Sim, Nós, enquanto psicólogos, a gente sabe disso. Mas existe, sim, uma forma de você chegar e educar o seu filho, de dizer, meu filho, quando quiser chorar, vem aqui com o papai, venha com a mamãe, pode chorar, fale, o que é que está lhe causando? O que é que está lhe afligindo? O que é que está lhe frustrando? Né? Principalmente com crianças que ainda não têm autorregulação emocional, nós, enquanto adultos, é que a gente tem que estar mostrando. Então, quando a gente chega e fala, engole o choro, não é nada. Aí essa criança vai crescendo uma criança dura, torna-se um adulto duro, e ele não vai aceitar isso nem dos filhos, nem da esposa, nem nada. Então, é sim necessário, né? E isso não vai tornar uma criança feminina. Meu filho não vai se tornar feminino porque ele está chegando para mim ou para o meu esposo, ou seu filho chegando para você para dizer, olha, papai, eu fiquei triste com isso. Você vai acolher essa criança, você vai explicar para essa criança que nem sempre a gente tem tudo o que quer, nem sempre é da hora que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Então, há esse diálogo com a criança, quando ela é muito pequenininha, né? Vai crescendo. Na fase da adolescência também a gente sabe que é uma fase difícil. Sim, sim. Enquanto nós pais é que a gente tem que ir moldando o comportamento, mas não acredito que a criança vá ficar feminina porque ela está demonstrando os seus sentimentos. Exato. Eu acho muito importante. Perfeito. Eu vou remeter de novo, porque você, com a sua fala, você me fez lembrar um outro aspecto do documentário que eu indiquei para o pessoal, O Silêncio dos Homens. Olha esse título, O Silêncio dos Homens, né? Então, a gente está falando de masculinidade. Essa masculinidade tradicional que está aí, essa masculinidade tóxica, é uma masculinidade em que o homem não fala de si, né? Não fala de suas questões, não fala de suas emoções. Ele fala de tudo e de todos. O homem, por exemplo, adora estar com o homem, né? No jogo de futebol, na roda de amigos no bar, ali eles falam de tudo, mas ninguém fala de si. E essa a questão esse silêncio é uma questão importante para esse transtorno emocional.
que faz com que muitos homens sejam tóxicos, violentos, né, abusivos. Acontece, só fazendo um gancho, Sim. acontece que justamente todos os homens carregam a fragilidade, mas eles não querem demonstrar justamente pelo preconceito que dizem que o homem não chora, o homem não pode ficar sensível com isso, com aquilo. Exato. E aí ele torna essa fragilidade uma frustração e a frustração torna-se agressividade. Quando você não consegue verbalizar aquilo que está incomodando você, você torna-se agressivo. Então, é por isso que a gente vê tantos homens tratando as mulheres, mães, sogras, irmãos e filhos dessa forma. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre a tua atuação clínica. Eu estou curioso aqui com algumas questões. Você disse que atualmente você está trabalhando, seu foco é a clínica, você trabalha com TCC. Isso, TCC. Terapia cognitivo-comportamental, atendendo todos os públicos. Porque lá no IFONO a gente atende diversas idades. Então, pode ser criança até adulto, né? Hoje, 70% do meu público é psicoterapia, são adultos, né, que fazem psicoterapia. Mas para o próximo ano, a gente já está com um projeto também de voltar o olhar da clínica para essa mulher que sofre violência doméstica. Entendi. Nesse caso, a clínica seria uma parceira, seria uma espécie de instituição que estabelece a parceria com o Poder Judiciário, para onde as mulheres que sofrem violência, ao entrar por essa porta, sejam encaminhadas, seria mais ou menos isso? Não seria uma parceria com o Poder Judiciário. É claro que o psicólogo, dependendo do caso da mulher, ela vindo até o psicólogo percebendo a necessidade, claro, né, de ter o contato com a justiça. Muitas vezes é uma questão de divórcio, de pensão, de filhos. Então, a justiça tem que estar envolvida. A gente vai fazer uma ponte, claro, mas quando eu coloquei que a clínica está com essa abordagem de trazer isso, né, com esse projeto de trazer isso, é para as mulheres reconhecerem que ali é um ponto onde elas podem procurar ajuda também. Certo, mas aí então vem a minha questão. Nessa atuação clínica específica, que aí já é um modelo mais privado, né, tal, esse tema costuma aparecer? Aparece. Costuma aparecer. Quando você atende uma paciente que ela começa a falar e você vê que se trata de uma violência, né? Não é o fato, as mulheres não procuram somente as instituições, como eu coloquei a Associação AME, né? É mais fácil procurar associações, né? Existe a AME, tem outras associações também com o mesmo fim. É mais fácil porque ali você consegue um atendimento multidisciplinar. Então, ali dentro você tem o psicólogo, você tem assistente social, você tem o advogado. Muitas vezes é uma mulher que tem transtorno alimentar, então você consegue um nutricionista. Algumas associações tem psiquiatra, porque tem mulher que está desenvolvendo, sei lá, uma depressão, ansiedade. Então, você consegue, eles fazem uma parceria com o psiquiatra. Então, é mais fácil para elas procurarem isso fora, que é tudo gratuito, né? Então, mas isso não quer dizer que a mulher que sofre violência, ela não procure fora, não procure no privado, pelo plano de saúde ou de forma particular. Mas quando ela chega lá nesse serviço que você está colocando, quando ela chega no serviço de psicoterapia, que se identifica essa demanda, essa mulher então recebe uma orientação de quais direitos ela deve acionar. Funciona mais ou menos assim. O que você está falando o que você está dizendo parece com uma experiência que eu vou compartilhar, mais uma experiência com você, que ocorre com muita frequência na minha atuação na escola. Muitas vezes, Vanessa, na escola a gente já vai atender uma família. Bom, a gente fala assim família, mas quase sempre é a mãe. Né? É a mãe que vai para a escola tratar das questões da criança, que podem ser questões, dificuldades de aprendizagem, podem ser problemas comportamentais. Em algumas situações, eu, como psicólogo educacional escolar, quero conversar com essa família. Na verdade, em todas, quero conversar com essa família. E é muito frequente, Vanessa, primeiro a questão do abandono e da negligência, que é outra forma de violência, né? Que a gente pode conversar em um outro podcast. É muito frequente, por exemplo, que essa mãe esteja dando conta dessas crianças 2, 3, às vezes 4, sozinha. E aí quase sempre eu pergunto, mas você já procurou a Defensoria Pública, você já acionou os seus direitos? E ela diz não.
ela diz não partindo de uma ideia de que ela não é responsabilidade dele, de que ela não quer estabelecer esse contato, ou seja, né, além de todo o peso de violências sofridas, de abandono, né, de negligência em relação a ela, em relação às crianças, essa mulher ainda continua sofrendo com a carga de dar conta sozinha, né, dos seus filhos e filhas. E nas abordagens que a gente faz, a gente sempre toca nessa questão, olha, mas a gente tem que superar essa questão da vaidade pessoal e acionar os direitos, né? Não é permanecer vinculada a esse homem, é simplesmente uma obrigação que esse Não homem é ela tem. com ele, né? Não É ela ele com ele, os filhos. É ele com os filhos, né? Ninguém é obrigado, nenhum homem, nem ninguém é obrigado, nem pela justiça, a dar afeto a ninguém, mas sustento material é. Sim. Né? Sustento material é. O que eu quero dizer é o seguinte, a violência é algo terrível, a violência psicológica, sobretudo, ela fragiliza a pessoa em todos os aspectos, prejudicando inclusive o raciocínio, né? Questões básicas como essa. Por isso, realmente, eu fico bem feliz e empolgado em ver a psicologia cada vez mais, né, envolvida com essas questões. Vanessa, nosso tempo está indo embora. Ah, que pena. O relógio não nos perdoa. Eu queria te perguntar, você está nas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, como é que faz para encontrar e ver o trabalho da Vanessa? Então, eu fiz um tempo desse, agora, essa semana, eu fiz um perfil profissional, porque até então eu tinha um perfil profissional, mas eu acabei desfazendo. Como eu costumo falar, eu tentei sair da psicologia, mas a psicologia não sai de mim. Você tentou sair da psicologia? Tentei, olha, porque na verdade eu estava por muito tempo, inclusive eu tinha um perfil voltado para a violência contra a mulher, muita gente inclusive procurando seminários, você faz um seminário, você dá palestra, só que aí veio um bebezinho. Opa. E aí eu tive que me afastar, porque demandou muito tempo e energia, né? A gente sabe, como você colocou no início, é um assunto frágil, então assim, muitas vezes eu atendia 8, 10 mulheres por dia, com muita carga emocional. E a gente sabe que, no fundo, por mais que a gente tenha também as manutenções com os nossos psicólogos, ainda assim a gente carrega uma parte, né, para nós. A gente tem essa preocupação, a gente fica em casa, a gente procura saber como está essa mulher. Inclusive, o que me fez voltar para o atendimento para a mulher vítima de violência foi a ligação que eu recebi umas 2 semanas atrás da mãe de uma antiga paciente minha, pensando em suicídio, porque não estava aguentando a relação que ela estava vivendo, ela não sabia como sair dessa relação. E eu tive, assim, um despertar de, não, eu tenho que continuar aquilo que eu iniciei. Porque eu sei que eu já pude ajudar muitas mulheres, hoje em dia eu consigo ver mulheres assim empoderadas, tomando conta da sua vida, tendo seu negócio, inclusive empresárias, e que eu acompanho de longe, né, mas fico muito feliz por cada uma delas, de vez em quando mando mensagens para elas, para saber como elas estão, e eu tenho que continuar esse trabalho, porque, como você falou, ainda é um trabalho, ele é lento, ele é delicado e ele é extenso. Então, eu sei que há outros profissionais atendendo mulheres também, mas quanto mais, melhor, né? Quanto mais a gente puder acolher, melhor. Então, hoje eu estou voltada para um perfil profissional, que se chama Vanessa Xavier _psico. Lá eu vou colocar muito conteúdo referente a isso, não só a violência contra a mulher, mas a autoestima da mulher. A gente descobrir essa mulher, assim, ela se descobrir uma mulher empoderada, se descobrir uma mulher linda, né? E é isso. Ótimo, ótimo. Quem puder já segue, vai ter muito conteúdo lá. Ótimo. A gente pode resumir, eu vou resumir, ver se você concorda, dizendo assim, a realidade gritou e isso despertou o seu compromisso ético-político, né? Esse compromisso que a gente faz quando a gente se forma, que é colocar nossa formação, nossos saberes em prol da sociedade
e, nesse caso, de um funcionamento mais saudável. Exatamente. Vanessa, valeu. Eu sou apaixonada, né, pela psicologia. Eu sou que assim louca. Permaneça. Maravilha, eu também. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, certo? Muito obrigado pela sua contribuição. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, ou no Spotify, ou no YouTube, eu também quero reforçar, sigam aí o perfil que a Vanessa deixou e esperamos contar com você, quem sabe, em outras oportunidades. Agradeço muito pelo convite e já fico no aguardo dos próximos. Maravilha. Gente, nós estamos chegando, então, ao final de mais um episódio aqui, tá? Quem chegou até aqui e ainda não fez a inscrição no canal do YouTube, faz a inscrição, marca aí as notificações. Eu acho que esse tema é um tema importante que precisa circular. Pega esse link, distribui aí no grupo da faculdade, no grupo da família. Com certeza vai ter alguém que vai se beneficiar demais dessa conversa, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.